Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos de darmos início à nossa mensagem, gostaria de pedir aos amados irmãos que se inscrevessem no canal, desse seu like e compartilhasse para que demais pessoas venham ser alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, por esse evangelho, por esse anunciamento. E o tema da nossa mensagem hoje é: os planos de Deus não podem ser frustrados. O texto inicial se encontra lá em Jó 42:2. Jó 42:2 diz: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, mais uma vez sobre os planos de Deus. Eu já fiz uma mensagem sobre os planos de Deus. Então, tudo está na vontade do Senhor. Os planos de Deus não são os nossos planos. Nós planejamos, muita coisa, planejamos demais. E muitas das vezes, o quê? Nós nos frustramos porque não é da vontade de Deus. Nós planejamos, mas ainda não chegou a hora e não chegou o momento, Então, o quê? Nós nos frustramos, Por quê? Porque não estava ainda de acordo com a vontade de Deus. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser desconhecidos, não podem ser anulados, não podem ser desfeitos. Se Deus decretou algum plano em nossa vida, então cedo ou tarde, sendo o nosso querer, sendo a nossa vontade, sendo o que eu planejo, irá acontecer. Por quê? Porque está de acordo com Deus. Deus planejou aquilo para mim. Muitas das vezes planejamos algo que não alcançamos de imediato ou alcançamos no decorrer da caminhada. Por quê? Porque é de acordo com o que Deus nos entregou e determinou pela sua vontade. Então tudo é pela sua vontade, pelo seu tempo. E muitas das vezes nós, seres humanos, não sabemos esperar. Esperar na vontade de Deus. Queremos que tudo aconteça de forma com o meu querer, do jeito que eu quero que seja, e às vezes não é assim. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, tudo tem uma maneira para Deus. Então, se Ele decretou na tua vida que você vai ter esse plano, que você vai conquistar o que você quer naquele determinado tempo, naquele período, então o que? Temos que descansar. Se eu planejei algo e aquilo não deu certo no momento, então espera que no momento certo, irá se concretizar, eu irei conquistar. Mas tudo isso tem que ter o quê? Paciência. É por isso que muitos falam na perseverança, Perseverar o quê? Perseverar naquilo que eu quero. Será que está de acordo com a vontade de Deus? Será que é isso que Deus, quer para mim? Será que isso está incluso na minha história? Então temos que ter esse controle, temos que ter essa paciência, temos que ter essa perseverança. Se não for da vontade de Deus e nem estiver escrito na nossa história, determinado para nós, não irá acontecer. Porque só acontece algo em nossas vidas, porque e tudo já está determinado. Tudo que eu penso, tudo que eu falo. Esse momento hoje, o qual eu estou fazendo aqui, não eram os meus planos. Não era meus planos. Mas se eu estou aqui, é porque é planos do Senhor. Eu não tinha esse plano, mas o plano dele para mim era isso. Então ele, com o passar do tempo, com o passar do meu entendimento, do que eu aprendi, do que eu busquei, ele me deu o entendimento, o conhecimento e me deu a força, a coragem de estar aqui de frente com vocês, anunciando esta mensagem. Mas eram meus planos? Não, amados, não eram meus planos. Jamais isso aqui passou pela minha cabeça. Muitas das vezes, quando eu comecei a entender, a ter esse entendimento, as pessoas até me chamavam, diziam que eu ia, pregar. Eu disse, eu não sei de nada. Eu não sei estar na vontade de Deus. Aquilo que Ele determinou para a minha vida, assim seja. Então comecei, em um vídeo, passado, não me lembro o tema, mas eu falei, eu acho que foi até nos planos de Deus. Um vídeo que eu tenho sobre os planos de Deus. Então eu comecei a fazer áudios, gravar áudios
igualmente eu estou fazendo aqui com vocês, só que em áudio. E passava para os meus contatos, né? Os mais próximos, os que aceitavam, e assim eles iam compartilhando com os seus contatos. Só que chegou um momento que sugeriram que eu estivesse aqui, de frente com vocês, falando, anunciando o meu entendimento, né? Mediante a palavra de Deus, da graça de Deus, que eu viesse expor aqui com vocês. Não só em áudio, mas aparecendo. Isso pra mim eu disse não, porque eu estou envergonhada, sou tímida, não vai dar certo. É muito diferente eu estar aqui gravando meu áudio sozinha, e é diferente de eu estar aqui gravando para milhares de pessoas, né? Onde muitas pessoas vão chegar a esse conhecimento. Mas eu pensei, se for de Deus, né? Os planos de Deus para mim será esse? Então eu pensei 2 dias, né? E fui chegar à conclusão, né? Eu vou tentar. Então gravei. Primeiro tentei gravar, não estava dando certo. E assim eu não desisti. Eu insisti, até ficar melhor um pouco, né? Não perfeitamente, né? Porque não somos perfeitos, imagina um vídeo. Então o som ficou baixo e eu perguntando às pessoas que já tinham intimidade, não, o som tá baixo, tem que falar mais alto. E meu Deus, o que é que eu vou fazer? Só se eu gritar, né? Então aí fomos procurando melhoria, até chegar hoje, né, da forma que eu posto, né? Eu coloco lá os vídeos do melhor que eu posso fazer. Mas isso foi o quê? Teve uma base, teve um fundamento. Para me chegar aqui, teve um fundamento. Mas só que, como Paulo era, né? Paulo colocou o fundamento. Ele foi lá, pregou o que Cristo mandou e botou o fundamento. Mas a edificação foi Deus. As pessoas buscaram nesse fundamento erguer-se, né? Então, Deus deu o quê? A edificação. Você está querendo algo mais. Você não quer estar só no fundamento, no que passaram para você. Então, isso, amados, é o que acontece hoje nas nossas vidas. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Muitas das vezes não acontece porque não está ainda de acordo com a sua vontade. Não chegou o seu tempo ou então não é aquilo que Deus quer para você. Deus quer coisa melhor do que você está pensando. Muitas das vezes a gente pensa pequeno, né? Pensamos da nossa visão, na nossa mente, do jeito que pensamos, que vemos. Mas Deus vê além, Deus vê o melhor, Deus vê, né, cada detalhe. Então, é por isso que a palavra diz, os planos de Deus não podem ser frustrados. Por quê? Porque o que Ele determinar, Ele determinou. Ele não muda, Ele não volta atrás. E isso, amados, é algo maravilhoso em nossas vidas, porque temos a certeza, temos, né, que determinar aquilo em nossas vidas. Senhor, se eu não conseguir agora, porque não está em linha com a Tua vontade, eu vou esperar no Teu tempo. Se for da Tua vontade, eu irei, né, conseguir o que eu quero, eu irei ter, né, os meus planos irão ser conquistado. Por quê? Porque eu vou esperar no Teu tempo. Eu não sei a Tua vontade, mas o Senhor sabe o tempo determinado de fazer, né, com que isso venha se concretizar na minha vida. E lá em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então, tudo que Deus determinou para a nossa vida, Ele fará, porque Ele não é homem para mentir. Então, tudo que Ele determinou, tudo que Ele falou, tudo que Ele entregou a nós, no tempo determinado dele, iremos conquistar, iremos conseguir. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele nos criou e fez a nossa história. Não é nós que fazemos a nossa história. Estamos aqui, por quê? Porque Deus determinou estarmos aqui. Fazemos, né? Às vezes pensamos em um local, em um ambiente, em fazer alguma coisa e do nada não deu certo. Por quê? Porque aquilo não era da vontade de Deus. De você naquele momento, né? Às vezes, amado, temos que entender, né? Temos que analisar, saber entender o que o Espírito Santo está falando com cada um de nós. Muitas das vezes, né? Alguém chama, vamos para tal lugar, ou então vamos fazer isso.
e você sente no seu íntimo aquela coisa assim, não, eu acho que não é certo, eu acho que eu não devo ir. Então isso é o que? Você sente o Espírito Santo tá ali te protegendo. Não vá, não faça. Não é isso que eu quero para você. Então temos que, como somos espirituais, temos que entender, né? Discernir o que o Espírito Santo requer de cada um de nós. O que ele tá falando, né? É um sentimento, amados, que sentimos. É algo que assim, não faça. Você sente aquela repugnação. Não vou fazer isso. Não tô sentindo vontade, não tô, né, certa disso aí, não. Então, amados, não faça. Sinta o seu eu. Se você tem que entender, né? Você tem que entender espiritualmente, porque muitas das coisas, mas o Espírito assim, não, te toca, né? Não faça isso, não vá. Então, te livrando, te dando livramento. E isso nós temos que estar atento a tudo isso. Porque o Espírito Santo não vai chegar na minha frente e vai falar, não. Ele vai o quê? Ele vai me tocar. Eu vou sentir dentro de mim que aquilo não devo fazer, ou então que eu não devo ir. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, como é o tema da mensagem, como é o texto que acabamos de ler. Porque tudo é, né, determinado por Ele. Tudo Ele predestinou. Então temos que ter esse controle, temos que ser sábios, temos que ter essa sabedoria de saber o que Ele quer, o que Ele requer de cada um de nós. Então Deus fala, né, nessa palavra aqui. E lá em Números fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não é menino, não é nós. Eu posso fazer algo e me arrepender. Às vezes faço algo, não era para me ter feito isso. Mas Deus, amado, não é assim. Ele fez, Ele decretou, Ele selou, está decretado, está selado, está feito. Ele fez, Ele não volta, seus planos não voltam atrás. Ele não se arrepende. E o que Ele diria? Fazer ou não fazer? Se Ele disser que faz, Ele fará. Se Ele disser que não faz, Ele não fará. Por quê? Porque tudo é, amados, da sua vontade. Então, Cristo veio, como todos sabemos, né, salvar os seus. Quem eram os seus? Era eu e você? Não, mas os seus eram os judeus, o qual Cristo nasceu judeu. Jesus veio numa família judaica, veio judeu, viveu as tradições judaicas, né? Tudo o que eles tinham, né, o que eles praticavam, suas cerimônias, suas práticas, ele realizou. Mas para quê? Para salvar aquele povo das tradições, daquelas celebrações. E aquele povo, muitos não foram salvos, por quê? Porque não era da vontade de Deus. Deus não tinha determinado isso para eles, né? Deus não tinha separado eles para ser salvos. Mas os salvos foram salvos. E nós, a geração eleita, fomos alcançados. Então ele revelou o apóstolo Paulo para que viesse aos gentios pregar, mostrar o evangelho, né, genuíno, mostrar a sua graça, mostrar o evangelho da graça. Então o que Paulo fez? Paulo obedeceu e foi, né, até os gentios, pregou, anunciou. Por mais que viesse o povo da circuncisão mudar o que Paulo tinha falado, mas aquele povo que era salvo, aquele povo que estava de acordo com a vontade de Deus, de aprender, de entender a graça de Deus, aprenderam, né? Pegaram, guardaram, entenderam, tiveram conhecimento, praticaram. E assim, amados, nascemos nós, uma nação eleita, um povo escolhido, um povo que não tem dúvida que o Cristo fez tudo por nós, que nós fomos salvos pela sua graça, fomos salvos pelo um favor imerecido, que foi na cruz que Ele conquistou tudo o que temos hoje. Amados, somos felizes, somos pessoas melhores, sim, temos as nossas debilidades, porque a nossa carne veio de fabricação por si com defeito, né? Eu sou uma ótima pessoa, mas também tenho os meus maus, né? Tenho o meu mau momento, tem um dia que eu não tô pra ninguém. Tudo isso o quê? É da nossa natureza humana, mas isso não quer dizer que o meu espírito está igualmente. Isso não quer dizer isso. Isso quer dizer o quê? Que na minha carne, a minha debilidade não está, né, de acordo com aquilo que você quer que eu faça, então você quer que eu me vê daquela forma. Não. Cada um tem um ato, cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem um modo de viver. Então, cada um com suas diferenças. Isso não vem ao caso porque
Eu não posso optar os meus defeitos, nem posso optar os seus defeitos, né? Se é assim, se o meu defeito vem esse, eu não posso mudar. Às vezes a gente tentamos e mesmo assim com o defeito tá no mesmo ato. Por quê? Porque dentro de nós essa natureza. A natureza que já vem, né, por natureza com falha. Tem os nossos, os nossos atos que não contradiz muitas das vezes com o outro, né? Cada um somos diferentes, não somos iguais. Mas no Espírito somos iguais. Por quê? Porque Deus determinou para cada um propósito. E Ele nos vê igualmente. Ele me deu um determinado propósito. Ele te deu um propósito. Ele te deu um dom. Ele me deu um dom. Ele me deu um tamanho de fé. Ele te deu um tamanho de fé. Eu não posso colocar em ti a fé que está em mim. Por quê? Porque a minha fé é um dom dado por Deus. E a sua fé é um dom dado por Deus. Então, cada um com o seu dom. Cada um com o tamanho de fé a qual Deus, né, deu. E esse dom, será que da fé, será que Deus volta atrás? Será que ele diminui ou ele aumenta de acordo com o que você, né, vive hoje? Não, mas o tamanho da fé que ele me deu vai até o fim da minha vida. Ele nem diminui e nem aumenta. Me deu aquele tamanho de fé, deu, está dado, está determinado. Se ele te deu um dom de fé maior ou menor, também ele não vai mudar nem para menor, nem para maior. Vai continuar o tamanho da fé que ele te deu. Então, tudo isso está o quê? Nos planos de Deus que não podem ser frustrados. Porque se ele determinou, ele determinou. Se ele te deu, ele te deu. Se ele te entregou, ele te entregou. Ele não muda. Ele não volta atrás. Né? E tudo que ele fez, e tudo que ele fará. É aquele jogo. Então, nós estamos numa geração o qual Cristo conquistou por nós tudo aquilo que não éramos capazes de conquistar. Tudo aquilo que não iríamos conseguir. Então, ele sabia, né, que não iríamos chegar aonde ele queria que chegássemos. Então, ele fez o quê? Eu vou fazer para os meus filhos, porque eles não são capazes. Por quê? Porque por si, eles nascem com a natureza, né? Uma natureza fraca, uma natureza que se consome facilmente. E isso, né? Para eles conseguir, para eles estarem comigo, eu vou ter que ir. Eu vou ter que me entregar para que o meu Espírito Santo venha fazer morada neles, para que o Espírito Santo venha habitar em suas vidas. E isso, amados, foi o que aconteceu. Hoje nascemos com o Espírito Santo em nós. Nascemos com esse prazer, esse desejo. Somos discernidos, né, todos os dias pelo Espírito Santo. Porque quando nós estamos fazendo algo que não está em linha com o seu evangelho, que não está em linha com a sua vontade, somos discernidos, somos sábios para entender se Deus está, se o Espírito Santo está de acordo ou não com aquilo que estamos praticando. E lá em Jó, novamente 34:10, capítulo 34:10, diz: portanto, vós homens, de entendimento escutai-me. Longe de Deus está o praticar a maldade e o do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Então, amados, o que acontece hoje, o que mais vemos, o que mais ouvimos, é demonstração de um Deus severo, de um Deus que ali te maltrata, de um Deus que faz você sofrer, porque você não está em linha com o Evangelho, porque você está, muitos dias, desviado, muitos dias que você está fora da igreja, e tudo aquilo diz que Deus está pesando a mão sobre vocês, sobre nós, né? Mas isso, amados, não é. Sim, passamos pelas dificuldades, passamos por muitas coisas, mas venhamos a entender que tudo isso que partiu de nós. O que é que eu fiz? O que é que eu planejei? O que é que eu cometi de errado? Então isso é o que? As consequências do meu próprio ato. Não é Deus que está fazendo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer isso. Não é, amados. Sim, estou passando, né? Estou, né, colhendo o que eu plantei, o que eu fiz, né? O que eu cometi, entendeu? Então tudo isso é o que? É a própria adversidade para nós. Deus permite? Permite. Por quê? Porque você plantou aquilo. Então, você escolheu aquela plantação. Então, você, né, irá colher. Você não plantou? Você não fez a sua plantação?
Uma pessoa que vive da roça, vive do plantio, ele vai plantar seu milho, seu feijão, sua melancia, seu melão, sua abóbora. Então, vai chegar um dia, vai chegar o fim daquela plantação, entendeu? Então, vai chegar o determinado tempo que o milho vai estar bom, o feijão bom para tirar, a abóbora pronto para tirar, a melancia pronto para recolher, o melão igualmente. Então, o que aquele roçadeiro vai fazer? Vai até lá e vai colher o seu plantio, né? Então, tudo isso, amados, é a nossa vida. Então, o que é que você está plantando? Para que venha recolher, como é que eu posso dizer? Tirar ali do plantio, né? Colher. O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo? Então, tudo isso é o quê? É um jogo de mente. Senhor, o que é que eu fiz? Eu sei que eu estou passando por isso porque eu plantei isso. Então, eu vou plantar o que eu vou colher. Eu não posso plantar o bem e colher o mal. Eu não posso plantar o mal e colher o bem. Eu vou plantar de acordo com o plantio que eu plantei. Então, não venha culpar Deus nem pela maldade e nem pela, como ele diz, nem pela perversidade. Deus permite. Você não quer fazer? Deus permite. Agora, dizer que ele fez a maldade e dizer que ele é perverso, aí, amados, já não é o que Deus é. Porque ele é amor, ele é paz, ele te ama. Então, como é que ele vai fazer aquilo com você, uma perversidade, se ele te ama? Ele te disciplina, como um pai, uma mãe disciplina seu filho por amor. Ele não está fazendo aquilo porque quer ver o mal, né, do seu filho, não. Ele está fazendo aquilo ali para seu filho aprender que aquilo não está certo, né? Porque ele ama o seu filho. Então, assim é Deus conosco, ele nos ama. Então, iremos passar pela disciplina? Sim, iremos. Ele irá deixar nós sofrer as consequências dos nossos maus atos, para que com os nossos próprios maus atos venhamos aprender, né, a ter bons atos. Então, é isso, praticar o bem, praticar as coisas boas, estar em linha com o Evangelho genuíno de Deus. É tudo isso dentro, né, a nossa concepção. Não estou em linha com o que a palavra me diz, não estou em linha com o que Deus quer de mim. Então, isso é até bom para o quê? Para que venhamos aprender de como andarmos, de como vivermos, né, na conclusão e de acordo com a palavra. Porque, amados, às vezes vivemos de modo, né, de todo jeito, de qualquer forma. E às vezes o quê? Isso, fazemos as coisas erradas, plantamos a sementezinha lá ruim. E quando iremos colher, não queremos colher. Mas foi você que escolheu. Você quis, né, aquela plantação. Você plantou aquilo, você semeou. Então, você tem que colher. É inevitável a colheita. Então, temos que tomar esse devido cuidado. Mas não venha culpar Deus. Não venha dizer que é Deus pesando a mão sobre você ou sobre alguém. Não venha dizer que Deus é a favor da maldade. Ele te disciplina para que você venha reconhecer os seus maus atos e venha aprender os bons atos e venha colocar em prática. E os planos de Deus na nossa vida sempre, né, vai se concretizar, vai ser confirmado se tiver de acordo com a sua vontade, se ele tiver determinado para cada um de nós o que eu quero, o que você quer, o que eu planejo, o que você planeja, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Para nós pode demorar, por quê? Porque é a nossa vontade, né, que não está em linha com a vontade de Deus, porque Deus sabe a hora, o meu tempo não é o tempo de Deus, a minha vontade não é a vontade de Deus. Então temos que ser perseverantes nisso, temos que entender, temos que esperar na vontade do Senhor, porque tudo Ele faz de melhor, Ele fez de melhor para cada um de nós. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa mensagem, por mais essa palavra. Que o Senhor, Pai, venha fazer com que venhamos esperar no seu tempo, confiar no Senhor e ter, Pai, a conclusão que tudo é na tua vontade, no teu tempo, nada é no nosso.
tudo é no teu tempo, na tua vontade, no teu querer. O Senhor já determinou todas as coisas para cada um de nós, os nossos planos já foram concretizados e os seus planos não podem ser frustrados. Então, no momento certo, na hora certa, no tempo certo do Senhor, o Senhor fará o melhor para cada um de nós na nossa vida, porque o Senhor já determinou todas as coisas para cada um de nós. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Amados, e para reforçar, mais uma vez, eu gostaria de pedir aos amados irmãos que se inscrevesse no canal, deixasse seu joinha e compartilhasse, para que mais pessoas venham ser alcançadas por esse evangelho da graça de Deus. E pode comentar, comente, se esclareça, tire suas dúvidas, que eu estarei aqui, para o que estiver ao meu alcance, de acordo com a palavra, expressar, explicar e tirar suas dúvidas, de acordo com o evangelho da graça de Deus. Amém? Melhor dia abençoados. Graça e paz.